A Federação Galáctica sempre subestimou a humanidade. Apesar de seu incomparável poder tecnológico e força militar, os humanos eram vistos como uma espécie pacífica e diplomática. Mas quando uma ameaça alienígena imparável, conhecida como os Devours, começou a consumir estrelas por toda a galáxia, a verdadeira natureza do poder da Terra seria revelada da maneira mais aterrorizante imaginável. O almirante Norgax do Império Krelat assistia, incrédulo, enquanto sua outrora poderosa armada era despedaçada pela frota Devour. Suas armas eram inúteis contra os escudos e armaduras impenetráveis do inimigo. Nave após nave explodia em chamas, os gritos de sua tripulação ecoando pelos comunicadores enquanto eram vaporizados. Em questão de minutos, o orgulho do exército Krelat havia sido reduzido à sucata espacial. Aqui é o almirante Norgax para qualquer nave ao alcance. Precisamos de assistência imediata. Os Devours são imparáveis, ele disse desesperadamente nos comunicadores, rezando aos deuses, para que alguém, qualquer um, respondesse ao seu apelo. Seu coração batia forte no peito enquanto assistia outro cruzador explodir, o clarão da detonação refletindo em suas escamas. A ponte tremia violentamente, faíscas explodindo de consoles sobrecarregados enquanto os escudos da nave lutavam para resistir ao ataque. Alarmes soavam, luzes vermelhas piscando em alerta, enquanto a integridade do casco caía para níveis críticos. Membros da tripulação eram lançados pelo convés, alguns empalados por estilhaços de metal, outros esmagados sob destroços caindo. O cheiro acre de carne queimada e plástico derretido enchia o ar, sufocante e avassalador. Estática crepitava em resposta, o silêncio quebrado apenas pelos sons abafados de explosões distantes e os relatórios frenéticos de seus oficiais. As raças covardes da Federação os haviam abandonado, fugindo para defender suas próprias fronteiras, em vez de se unirem contra a ameaça comum. Norgax bateu o punho contra o console em raiva e desespero, o metal amassando sob a força de seu golpe. A dor subindo por seu braço. No impacto. Era assim que tudo terminaria, sozinho superado por um inimigo que não podiam nem arranhar, assistindo impotente, enquanto seu povo era massacrado como gado. Mas então, uma nova voz rompeu a estática, calma e confiante em meio ao caos. Uma ilha de estabilidade em um mar de destruição. Almirante Norgax, aqui é o capitão James Dawkins do encouraçado terrano Indomitable. Estamos a caminho da sua posição, eta 2 minutos, aguente firme. Norgax piscou surpreso, sua mente correndo, tentando processar esse desenvolvimento inesperado. Os humanos estavam vindo para ajudar. Ele nunca deu muito crédito aos terranos suaves e de língua prateada, com seu discurso de paz e cooperação, sua constante intromissão e moralização. O que suas míseras 5 naves poderiam fazer contra milhares de Devours? Era como jogar pedras em uma besta em fúria, um gesto fútil de desafio contra uma força imparável, um desperdício de vidas e recursos. Ainda assim, ele não estava prestes a recusar ajuda, por mais fútil que pudesse ser. Qualquer chance de sobrevivência, por menor que fosse, era melhor do que nenhuma. Entendido, Capitão Dawkins? Faremos o que pudermos para cobrir sua aproximação? Ele latiu ordens para suas naves restantes, direcionando-as para formar um perímetro defensivo ao redor das embarcações humanas para ganhar o máximo de tempo possível. Era um testemunho da habilidade e bravura de sua tripulação, que obedeceram sem hesitação, mesmo diante da morte quase certa, mesmo enquanto seus camaradas continuavam a cair ao redor deles. Eles sabiam tão bem quanto ele que aquela era sua última resistência. Sua chance final de fazer a diferença antes do fim, de morrer com honra e propósito.
Como prometido, as embarcações humanas saíram da velocidade de dobra momentos depois, alinhando-se entre as naves Krallet restantes e a horda Devourer. Elegantes vibratórias repletas de armamento avançado pareciam tubarões entre veias. Norgax esperava que abrissem fogo imediatamente, para liberar quaisquer armas primitivas que possuíssem em uma tentativa vã de retardar o avanço inimigo, para ganhar alguns segundos preciosos de vida. Mas simplesmente mantiveram posição, motores vibrando com poder mal contido, escudos cintilando com um brilho estranho, quase sobrenatural, como se estivessem esperando por algo, como se soubessem de algo que ele não sabia. O capitão Dawkins apareceu na tela de visualização. Seu rosto uma máscara de determinação calma, seus olhos duros e inflexíveis como aço temperado. Não havia medo em sua voz enquanto falava, nenhuma hesitação ou dúvida. Apenas uma determinação de aço que parecia irradiar de cada poro, para preencher o próprio ar ao seu redor com uma aura de confiança inabalável. Almirante, preciso que ordene a todas as naves que recuem para uma distância segura. Vamos acabar com isso aqui agora. Norgax zombou, suas mandíbulas clicando em irritação, em descrença diante da arrogância do humano. Com 5 naves não seja absurdo, humano. Devemos recuar e nos reagrupar com o restante da frota da Federação. Viver para lutar outro dia. Mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que soavam vazias. Sabia que não havia mais para onde correr. Nenhum reforço vindo para salvá-los. Aquela era sua última resistência, para o bem ou para o mal, e os humanos estavam oferecendo uma saída, uma chance de sobreviver, por menor que fosse. Dawkins balançou a cabeça, um toque de aço entrando em seu tom, um lampejo de algo escuro e perigoso em seus olhos. Não haverá mais ajuda vindo, somos apenas nós. E confie em mim, isso é tudo o que precisamos. Havia um brilho frio e implacável no olhar do humano que enviou um calafrio pela espinha de Norgax, uma fome predatória que parecia em desacordo com a reputação dos terranos por diplomacia e contenção, com sua fachada de civilidade e benevolência. Era o olhar de um caçador que sabia que sua presa estava encurralada em defesa. Um lobo mostrando os dentes em antecipação à matança. Um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. Contra seu melhor julgamento. Contra todo instinto gritando para lutar até o fim. Norgax se viu ordenando sua frota abatida a recuar. A colocar uma lacuna considerável entre eles e os Devors. A confiar no plano dos humanos, em sua força. Dawkins, para todas as naves, armem a bomba nova e preparem-se para disparar ao meu comando, disse o capitão calmamente. Como se estivesse ordenando uma verificação de manutenção de rotina, em vez de liberar o próprio juízo final, como se o destino da galáxia não estivesse em jogo. Os olhos de Norgax se arregalaram, seu coração pulando uma batida, seu sangue gelando em suas veias. Uma bomba nova. Ele tinha ouvido sussurros sobre a arma suprema dos humanos. Rumores passados em tons baixos por aqueles que afirmavam tê-la visto em ação. Que falavam de seu poder com uma mistura de admiração e terror. Um dispositivo capaz de acender estrelas, de reduzir sistemas inteiros a cinzas e poeira, de extinguir bilhões de vidas em um instante. Mas certamente, tal coisa era apenas um mito. Uma história contada para assustar tolos crédulos, para manter as raças inferiores na linha. Nenhuma espécie seria insana o suficiente para criar algo tão destrutivo, tão absolutamente devastador em seu poder, para usar as próprias forças da criação como arma. Fogo. Uma luz branca ofuscante rompeu da nave capitânia humana, tão intensa que Norgax teve que proteger os olhos,
suas retinas queimando com imagens residuais, sua pele formando bolhas e descascando com o calor. Quando sua visão clareou, ele viu um míssil riscando em direção ao centro da formação Devourer, deixando um rastro de energia cintilante que parecia distorcer o próprio tecido do espaço ao seu redor, que dobrava a luz e o tempo à sua vontade. As naves inimigas se esforçaram para evadir, seus movimentos de repente frenéticos e descoordenados, sua formação se desfazendo como um bando de pássaros assustados. Mas era tarde demais, muito tarde. O projétil detonou, e por um momento foi como se um segundo sol tivesse nascido no vazio do espaço, uma bola de plasma incandescente que consumiu tudo em seu caminho, que queimou com a fúria de 1000 estrelas. Uma onda insuportável de calor e radiação lavou sobre a nave de Norgax, desativando os sistemas e quase o cozinhando vivo em sua própria pele, fervendo o sangue em suas veias e o ar em seus pulmões. Anteparos de emergência se fecharam a tempo de evitar uma ruptura no casco, o metal gemendo sob a tensão enquanto a nave se sacudia e se contorcia como um animal ferido, enquanto era lançada como uma folha em um furacão. Quando os sensores finalmente voltaram a funcionar, Norgax olhou para as leituras em horror entorpecido, sua mente se recusando a compreender o que estava vendo, a aceitar a verdade impossível diante de seus olhos. A frota Devourer havia desaparecido, completamente atomizada pela explosão, reduzida a nada mais do que pedaços de escória derretida, flutuando sem rumo pelo campo de destroços, meramente poeira cósmica e ecos de gritos. No espaço de um único instante, os humanos haviam realizado o que o poderio militar, combinado de uma dúzia de raças, havia falhado em fazer, eliminando um inimigo que parecia invencível apenas momentos antes, que havia colocado a galáxia de joelhos. Santo Deus, Norgax respirou, em partes iguais, maravilhado e aterrorizado pela demonstração pela pura magnitude da destruição que acabara de testemunhar. Sua tripulação ficou em silêncio atordoado, suas expressões espelhando seu próprio choque e descrença, seus rostos pálidos e tensos com a realização do que acabaram de ver, do que significava para o futuro da galáxia. Eles acabaram de testemunhar algo que desafiava toda a lógica, toda a razão, todas as leis da física e da natureza. Uma arma que poderia extinguir as vidas de bilhões com o apertar de um botão. Uma força de destruição que fazia até as civilizações mais avançadas parecerem primitivas em comparação, que tornava todos os seus feitos e ambições insignificantes diante de tal poder avassalador. Almirante, sugiro fortemente que você retorne aos seus superiores e deixe bem claro para não mexer com a humanidade, rosnou o capitão Dawkins, sua voz pingando com ameaça, com a promessa de violência mal contida. Acabamos de parar de brincar. Mostramos contenção até agora, mas se alguém nos ameaçar, ou aqueles sob nossa proteção novamente, nós os extinguiremos, permanentemente, sem hesitação ou misericórdia. As naves humanas desapareceram de volta na dobra sem outra palavra, deixando Norgax sozinho em meio ao cemitério irradiado de seus inimigos, em meio aos restos despedaçados de sua outrora orgulhosa frota. Ele pensou na arrogância e no desprezo com que as outras raças trataram os terranos, na maneira como zombaram de suas ofertas de amizade e ridicularizaram suas propostas diplomáticas, na maneira como subestimaram sua força e determinação. Antes de seguir, só um pedido. Sim, Isso nos ajuda muito a continuar. Uma risada amarga escapou de sua garganta, ecoando oca pela ponte pelos corredores e salões vazios de sua nave arruinada. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando.
Nenhum deles fazia. A humanidade não era um novato inofensivo a ser empurrado. Um peão a ser jogado no grande jogo da política galáctica. Eles eram um predador de topo esperando o momento certo para atacar, para mostrar suas verdadeiras cores. E agora suas presas estavam à mostra para todos verem, pingando com o sangue de seus inimigos, com a promessa de retribuição por vir. Enquanto Norgax manobrava sua nave danificada de volta ao posto avançado mais próximo da Federação, uma sombria realização se instalou em seu estômago como um peso de chumbo, como um câncer corroendo sua alma. Os humanos não evitavam a guerra porque eram fracos, porque lhes faltava estômago para a violência e a conquista. Eles a evitavam porque seria fácil demais para eles vencerem, porque poderiam esmagar qualquer oposição com uma mera fração de sua verdadeira força. E que os deuses ajudem os pobres desgraçados que lhes deram motivo para lembrar a galáxia desse fato, que os provocaram a liberar todo o poder de seu arsenal. O debriefing foi um assunto solene, enquanto Norgax relatava o terrível poder da bomba nova humana perante o Conselho da Federação, enquanto descrevia a carnificina e devastação que testemunhara em primeira mão. Os representantes de várias raças murmuravam e se mexiam inquietos, ficando mais alarmados a cada detalhe, a cada palavra que caía de seus lábios como um golpe de martelo. Quando ele terminou, até mesmo as espécies mais militantes pareciam prontas para pedir paz a qualquer custo. Sua bravata e fanfarronice evaporando como névoa ao sol, como sombras diante da luz da verdade. Estamos tão ferrados, disse o general Crox do Império Vorak, seu rosto enrugado, pálido e abatido, seus olhos assombrados pelo espectro da aniquilação. Se os humanos quisessem nos conquistar, não há nada que pudéssemos fazer para detê-los. Eles poderiam nos exterminar com um único tiro, e não sobrariam nem cinzas para enterrar. Pó para lamentar. O que eu quero saber é por quê? Perguntou o chanceler Voss, sua testa franzida de confusão e preocupação, sua voz tremendo com medo mal contido. Se eles possuem armamento tão devastador, por que não usá-lo antes? Por que se deixar ver como fracos, como empurráveis a serem explorados e manipulados? O embaixador terrano, um homem alto, de ombros largos e olhos azuis penetrantes, levantou-se de seu assento, seus movimentos fluidos e graciosos, sua presença comandando a atenção de todos os presentes. Ele examinou a sala, seu olhar demorando-se em cada representante por sua vez, como se pudesse ver em suas almas, desnudando seus medos e dúvidas mais profundos, seus segredos e desejos mais sombrios. Quando falou, sua voz era profunda e ressonante, rica com o peso da história e a sabedoria das eras, com a confiança tranquila de quem sabe que suas palavras serão ouvidas. Porque aprendemos da maneira mais difícil que a guerra é um inferno, disse ele. Sua expressão sombria e grave, seus olhos distantes com a memória de horrores passados. Perdemos bilhões para nossa própria selvageria, antes de finalmente quebrarmos o ciclo, antes de percebermos a futilidade e a loucura de nossos caminhos. Cidades reduzidas a escombros, continentes a nossa manonuanas, são as cão-duro. Nós achamos devastados pelas armas que criamos, os monstros que libertamos em nossa busca por poder e domínio. Mas nunca esquecemos como lutar. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa, os músculos de seus antebraços flexionando com força contida. Com o poder enrodilhado de um predador pronto para atacar, a humanidade sempre soube que nossa maior força é também nossa maior fraqueza, nossa maior tentação e nossa maior maldição. Nossa capacidade para a violência é igualada apenas por nossa capacidade para a contenção, para a misericórdia e compaixão,
Não buscamos a guerra. Não glorificamos a morte e destruição. Mas se você nos forçar, se ameaçar nosso povo ou nosso modo de vida, acabaremos com isso rápida e decisivamente, sem hesitação ou arrependimento. O embaixador endireitou-se, sua expressão endurecendo em uma máscara de determinação. Em uma face de determinação implacável. Deixe-me ser claro, não somos conquistadores ou tiranos, não desejamos governar sobre os outros, dobrá-los à nossa vontade ou esmagá-los sob nosso calcanhar. Mas também não toleraremos ameaças à nossa espécie ou nossos aliados, aqueles que juramos proteger e defender. Os Devours aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Pagaram o preço máximo por sua arrogância e agressão. Rezem para que vocês não tenham que fazê-lo. Que ouçam o aviso de seu destino. Um silêncio pesado caiu sobre a câmara, enquanto a gravidade de suas palavras se instalava, enquanto as implicações de sua mensagem se tornavam claras. Os humanos haviam escondido sua verdadeira natureza, não por medo ou fraqueza, mas por misericórdia e contenção. Eles deram à galáxia uma chance de abraçar a paz, de forjar um novo caminho de cooperação e entendimento. Mas não hesitariam em liberar todo o poder de sua força se pressionados demais, se forçados a se defenderem e a seus ideais. A ilusão da fragilidade humana foi despedaçada. O véu de sua benevolência rasgado. A besta adormecida havia sido despertada. E o universo tremia diante de seu rugido, diante da fúria de sua ira. Nos anos que se seguiram, uma nova dinâmica emergiu na Federação Galáctica, um novo equilíbrio de poder e influência. A humanidade não era mais vista como um novato a ser patronizado ou explorado. Um peão a ser movido no tabuleiro de xadrez galáctico. Seu conselho era buscado em todas as questões importantes, suas frotas convocadas para conter os conflitos mais voláteis e manter a paz frágil. Algumas raças ressentiam-se da mudança de poder, seu orgulho se eriçando com a ideia de serem obrigadas aos terranos iniciantes, de reconhecerem sua superioridade e poder, mas ninguém ousava desafiá-los abertamente. Não depois da devastação que testemunharam, dos horrores que viram serem desencadeados. A memória da bomba nova pairava em todas as mentes. Um lembrete claro das consequências da desobediência, do preço da arrogância. Sob o olhar atento da humanidade, uma nova era de paz e prosperidade se estabeleceu entre as estrelas, uma era dourada de descoberta e iluminação. O comércio floresceu à medida que antigas rivalidades foram deixadas de lado em favor da cooperação. O fluxo de bens e ideias, ligando os outrora distantes cantos da galáxia, os laços de comércio e cultura os unindo. Avanços científicos aceleraram à medida que as mentes mais brilhantes de cada espécie colaboravam em projetos que antes pareciam impossíveis. Seus esforços alimentados por um desejo compartilhado de desvendar os segredos do universo, de expandir os limites do conhecimento e compreensão. Embora o espectro da ira humana pairasse grande no psiquismo coletivo da galáxia, era temperado por um respeito ainda maior por sua misericórdia e contenção, pela nobreza de seu caráter e a pureza de seus ideais. A Federação veio a entender que os terranos não eram apenas os guerreiros mais poderosos, mas também os defensores mais firmes dos fracos e inocentes, os inimigos mais implacáveis da tirania e opressão. Eles eram o escudo que guardava os reinos dos justos, a espada que derrubava os ímpios e corruptos, o farol que iluminava o caminho para um futuro mais brilhante. Norgax não pôde deixar de se maravilhar com a mudança que ocorreu na galáxia, com a transformação que foi forjada pela influência e exemplo dos humanos. Em poucos anos,
Eles remodelaram o próprio tecido das relações interestelares, forjando laços de amizade e aliança, onde antes havia apenas suspeita e hostilidade, semeando as sementes da esperança e unidade, onde antes havia apenas medo e divisão. Enquanto olhava para as estrelas, para a vasta extensão do cosmos se estendendo diante dele, Norgak sentiu um senso de esperança e maravilha que nunca conhecera antes. Uma convicção de que o melhor ainda estava por vir, que o futuro guardava maravilhas e possibilidades incontáveis. Os humanos lhes mostraram um caminho melhor, um caminho para a paz e prosperidade duradouras através da força e compaixão, através do poder de seu espírito indomável e da força de sua determinação inabalável. E embora soubesse que o caminho à frente não seria fácil, que haveria desafios e obstáculos a superar, estava confiante de que, com a Terra ao seu lado, a Federação poderia enfrentar qualquer tempestade, poderia enfrentar qualquer desafio e emergir mais forte e mais unida do que nunca. Pela primeira vez em sua longa e ilustre carreira, Norgax permitiu-se sonhar com uma galáxia livre do flagelo da guerra e conflito. Um lugar onde seus filhos e os filhos de seus filhos poderiam crescer sem ameaça constante de aniquilação pairando sobre suas cabeças, sem o medo e a incerteza que assombraram sua própria vida e a vida de inúmeros outros. Ele ousou imaginar um futuro onde as raças da galáxia poderiam viver e trabalhar juntas em harmonia, onde os antigos ódios e preconceitos que os dividiram por tanto tempo poderiam ser deixados para trás, onde a promessa de um novo e melhor mundo poderia finalmente ser realizada. E ele sabia com a certeza inabalável de quem viu a verdade com seus próprios olhos, que era a humanidade que os levaria até lá, que os guiaria para aquele futuro brilhante com a luz de sua sabedoria e o fogo de sua coragem, com a força de sua convicção e a profundidade de sua compaixão. Não através da conquista ou subjugação, não através da força das armas ou da ameaça de violência, mas através do poder de seu exemplo, através da inspiração de seus feitos e da nobreza de sua causa. Enquanto observava as estrelas girarem acima, enquanto sentia o pulsar dos motores da nave sob seus pés e o peso de seus deveres se assentando em seus ombros, Norgax ofereceu uma oração silenciosa de agradecimento aos deuses, aos destinos que trouxeram os humanos até eles em sua hora mais sombria, que lhes deram a chance de ser algo mais do que foram, de superar as disputas mesquinhas e rivalidades que os mantiveram para trás por tanto tempo, de agarrar o destino que sempre foi deles. Pois os terranos eram mais do que apenas os guardiões dos inocentes, os protetores dos fracos e os campeões da justiça. Eles eram os portadores da tocha de uma nova era, os arautos de uma aurora que brilharia mais do que qualquer outra que já tivesse existido. Os arquitetos de um futuro que seria lembrado e celebrado por gerações vindouras. E com eles no comando, com sua sabedoria e coragem para guiar o caminho, a galáxia nunca mais seria a mesma. Nunca mais conheceria a escuridão e um desespero que uma vez ameaçaram consumir. Pois eles mostraram o caminho para um mundo melhor, para um futuro onde todas as raças poderiam se unir como iguais, unidas em sua diversidade e fortalecidas por suas diferenças, ligadas pelos laços de amizade e propósito comum que perdurariam por todo o tempo. Enquanto Norgax olhava para a vasta extensão da galáxia, para os incontáveis mundos e civilizações que a chamavam de lar, ele sabia que não havia força no universo que pudesse enfrentá-los. Nenhum poder que pudesse ameaçar a paz e a prosperidade que eles trabalharam tanto para construir. Enquanto tivessem a humanidade ao seu lado,
Não enquanto se mantivessem firmes nos ideais e valores que os trouxeram até aqui, que os guiaram através dos tempos mais sombrios e das maiores provações. Pois os humanos eram a luz na escuridão, a esperança diante do desespero, a força diante da adversidade. Eles foram aqueles que mostraram à galáxia o caminho a seguir, que deram a eles a coragem e a determinação para se levantar e lutar pelo que acreditavam, para defender os inocentes e os indefesos contra as forças do caos e da destruição que buscavam derrubá-los. E enquanto permanecessem fiéis a esse chamado, enquanto se mantivessem firmes nos princípios e crenças que os fizeram quem eram, não havia nada que pudesse detê-los, nada que pudesse impedir o glorioso futuro que os aguardava. Pois os terráqueos eram os guardiões da galáxia, os protetores de tudo que era bom, certo e justo no universo. E com eles no comando, as próprias estrelas tremeriam diante de seu poder, diante da força imparável de sua vontade e da força inquebrantável de seu espírito. A galáxia nunca mais seria a mesma, e Norgak sabia que nunca esqueceria o momento em que viu o verdadeiro rosto da humanidade, quando testemunhou o incrível poder e a terrível beleza de sua ira, desencadeada sobre os inimigos de tudo que era decente e verdadeiro. Foi um momento que ficaria para sempre gravado em sua memória, um momento que definiria o curso de sua vida e a vida de todos aqueles que foram tocados pela presença dos humanos, pela força de seu exemplo e pela luz de sua sabedoria. E enquanto ele estava ali na ponte de sua nave, olhando para as estrelas e as infinitas possibilidades que se abriam diante deles, Norgak sabia que estava pronto para quaisquer desafios que o futuro pudesse trazer. Pronto para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação, seguro o nome. Conhecimento de que não estava sozinho, que tinha a força e o apoio dos maiores aliados que a galáxia já conheceu. Pois os humanos estavam com eles, agora e sempre, e juntos construiriam um futuro que brilharia mais do que as próprias estrelas. Um futuro que perduraria por todas as eras vindouras.